Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a apostila 2, a aula 7. Nesse capítulo da apostila, ela vai tratar sobre a ruptura entre o pensamento religioso e o fortalecimento dos estados, né, dos estados nacionais. Focando principalmente ali daquele momento, né, da Revolução Protestante com o Martinho Lutero. Então, ela tem uma pegada, esse capítulo tem uma pegada muito mais histórica do que propriamente filosófica. Mas ela marca um período no qual o pensamento humano acaba sendo elevado novamente, tá? Guardadas as proporções, dá para fazer uma comparação com a passagem lá do período mítico para o surgimento da filosofia lá na Grécia Antiga, no século 6 a.C., tá? Por quê? Porque o questionamento lá é com uma ordem vigente, ou seja, uma maneira de se organizar a sociedade grega que está fundada no mito, ou seja, está fundada na crença, sem uma justificativa racional. Desse modo, essa passagem, né, do teocentrismo, né, ou seja, de Deus como centro para um antropocentrismo, ou seja, o homem começa a ser o centro das coisas, o homem ele começa a ter a autonomia de construir o conhecimento, o homem ele passa a ser um protagonista na construção do conhecimento, vai marcar esse momento, né? Como eu falei anteriormente, ele inicia com a Reforma Protestante, encabeçada ali pelo Martinho Lutero, que questiona a estrutura pela qual a Igreja Católica era organizada naquele momento, né? Há um questionamento que vinha já desde o século XIII, tá? Em relação à Igreja Católica e sua postura, né? Que era uma postura no qual o Papa ele acabou se tornando uma figura muito mais política do que religiosa, e os interesses de Roma eles estavam muito mais voltados para a questão expansionista e militar do que propriamente dita do que ser uma capital da fé, né? E isso, o desejo expansionista, o desejo militar, ele acaba trazendo um custo, né? Por quê? Porque ele precisa ser financiado, né? Uma guerra ela precisa ser financiada. Então, a Igreja Católica ela teve posicionamentos que são considerados pouco cristãos, né? Como a venda de relíquias da Igreja, a venda de indulgências, que seria o quê? Você comprava o seu perdão pelos pecados cometidos aqui na Terra, e isso foi gerando uma insatisfação, né, associada, claro, aos impostos eclesiásticos. Isso foi gerando uma insatisfação em uma parcela significativa da população daquele período. Devido ao quê? A pobreza, que era muito grande, e o contexto fazia com que os pobres ficassem resignados numa situação, porque na outra vida eles também seriam pobres. A da nobreza, que era sufocada pela Igreja Católica, e a burguesia também demonstrava uma grande satisfação. Por quê? Porque a Igreja Católica ela condenava os lucros e a usura, né? O que é a usura? A usura é a cobrança de juros. Então, toda essa insatisfação levou à Reforma Protestante. Tá? O Martinho Lutero encabeçou, né? Ele trouxe essa insatisfação à tona. E um dos grandes argumentos do Lutero, talvez o mais significativo, é que ele não via necessidade de que a relação entre Deus e os homens necessitasse de um intermediário, ou seja, a Igreja. Para o Lutero, a relação homem e Deus deveria ser feita de forma direta e não com um intermediário, né? Alguém que interpretasse a palavra para as pessoas. Então, a partir desse momento, a Igreja Católica ela acaba perdendo força, né? Por quê? Porque camponeses, nobres e burgueses eles acabam abraçando essa ideia do Lutero, né? Essa ideia de uma nova
estrutura religiosa, uma nova forma de se expressar a sua fé, de se expressar a sua crença em Deus, né? Então, a partir daí, o pensamento científico ele começa a ganhar uma certa liberdade, coisa que não havia ali até meados ali do século XVI. E aí nós vamos ter algumas figuras significativas desse período, né? O Nicolau Copérnico. O Copérnico ele vai questionar a teoria geocentrista, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo Ptolomeu, e essa teoria ela acabou sendo considerada a válida pela Igreja Católica, ou seja, a Terra acaba sendo o centro do universo. E o Copérnico, através dos seus estudos, ele vai afirmar que o Sol que vai ser o centro do universo. Claro que isso não acabou sendo aceito pela Igreja Católica, isso só ia ser retomado alguns séculos mais tarde com o Galileu Galilei, retomando essas ideias do Copérnico, de que não é a Terra o centro do universo, e sim o Sol é o centro do universo, ou seja, a nossa teoria ela é heliocentrista, né? O universo ele gira em torno do Sol. Um outro pensador chamado Giordano Bruno, ele também vai tratar essa questão do universo, que era visto como algo finito. O Giordano Bruno vai trazer a ideia do universo como algo vivo, como algo infinito. Isso não foi algo que não agradou a igreja, tá? O Giordano Bruno foi um pensador que ele foi condenado à morte, ele foi condenado à fogueira. E aí, como eu tinha falado para vocês, foi o Galileu Galilei que retoma essas ideias do Copérnico, tá? Sobre a questão de quem é o centro do universo, né? A Igreja Católica defendia, como eu disse, a teoria de Ptolomeu, que a Terra é o centro do universo, e o Copérnico trouxe a ideia do Sol como centro do universo, e o Galilei retoma essa ideia, tá? Ele vai levar essa ideia à tona, só que ele também acaba sendo condenado à igreja. Com medo de represálias, ele acaba ficando em silêncio em relação a isso, literalmente para que não fosse condenado à morte devido à situação. Só que aí já muita coisa já não tinha como retomar, tá? A ciência ela começa a ganhar essa força. Maquiavel vai ser talvez o primeiro filósofo que começa a tratar dessa separação entre igreja e Estado, né? Nós já trabalhamos ali que para esse pensador a política ela deve ser algo desvinculado de valores morais e religiosos, né? Ou seja, a religião ela não deve intervir nas questões políticas, como o próprio Maquiavel fala, a religião ela deve estar a serviço da política e não ao contrário. Claro que isso acabou não agradando a Igreja Católica, né? O Príncipe foi considerado um livro proibido, fez parte da lista do Index, né? Desses questionamentos. Mas, se vocês fizerem a leitura da apostila, vão se pegar mais detalhes, vão perceber que isso é um processo que não foi simplesmente criado ali com a Reforma Protestante, né? A apostila aponta que é algo que foi se estendendo desde o século XIII, né? Devido a esse posicionamento, eu diria um tanto quanto radical da Igreja Católica, né? Que acabou, por essa ânsia de poder, né? Acabou se desviando ali dos seus princípios espirituais, né? E como eu já citei aqui nesse vídeo, virando em muitos casos uma instituição muito mais política do que religiosa. E literalmente acabou em dado momento ali perdendo a sua essência, né? Em dado momento se corrompendo. E a Reforma Protestante ela não foi algo que afetou somente
aquela nova religião que estava emergindo, ela afetou também a própria Igreja Católica. Por quê? Porque a partir daquele momento a Igreja Católica ela acabou tendo que se reinventar devido àquela situação, que é o que ocasionou na Contra-Reforma. Mas isso é algo que vocês vão trabalhar em história, tá? Como eu falei para vocês, a pegada que hoje ela tem um quê mais histórico do que filosófico, mas ela marca, e a isso interessa a filosofia, essa ruptura, né, entre a forma de pensar, uma forma ancorada na crença, que aos poucos, gradativamente, vai se apegando à razão, até quando nós chegarmos ali no Renascimento, e principalmente no ápice, que é o Iluminismo, onde que a razão vai se propor a ser o Deus, né, das pessoas, né, que a razão vai trazer as soluções que não foram dadas ali no período medieval, quando Deus era o centro das coisas, Deus era a solução para tudo. Beleza, pessoal? Até a próxima, tenham uma boa semana.